Olá. Os animais devem ser tratados como os seres humanos são tratados? Eles devem ser reconhecidos como seres com os mesmos direitos? Eles têm uma estatura moral? Deve existir uma ética para os animais, ou dos animais, ou com os animais? Tudo isso nós vamos discutir no livro aberto de hoje. Eu vou entrevistar o filósofo Carlos Naconeci, que faz seu doutorado aqui na filosofia da PUC e que publicou pela editora da PUC Ética e Animais, um guia de argumentação filosófica. Vamos ver então como nos situarmos um pouco no tema antes de começar a conversa com o Carlos Naconeci. Carlos, muito obrigado por estar aqui no livro aberto. E esse é um tema realmente palpitante na sociedade hoje. Os animais têm cada vez mais espaço, as pessoas buscam nos animais uma companhia, os animais estão realmente por toda parte. Esse tema, filosoficamente falando, já é um tema aceito, legitimado. Como é tratar de ética de animais num espaço como o da filosofia, normalmente voltado para questões tão abstratas e grandiosas? Aqui no Brasil ainda é um pouco inédito, né? Mas no exterior esse tema já tem, se tu perceber a publicação em filosofia sobre exatamente esse assunto, uns 30 anos. Então, a gente já pode partir já de uma discussão que existe em termos de periódicos, de congressos, nesse tema, né? Com contribuição da filosofia, sim, sobre isso. Normalmente, os animais tinham um espaço na vida das pessoas, mais ou menos naquela situação de tenho meu cachorro, mas é no quintal, e muitas vezes eles eram maltratados, ou eles eram ora bem tratados, ora maltratados. Tu fazes uma discussão que é mais do que uma discussão de vamos tratar bem os animais. Tu queres realmente dar um estatuto moral aos animais. Isso é possível? Tu tratas de tentar contestar, refutar todos os argumentos existentes, os principais, que procuram dizer que o animal, enfim, é diferente do homem. Com o livro eu pretendi duas coisas, né? Trazer, então, o animal para dentro da agenda acadêmica. Isso é, dizer que para a filosofia o animal deve ser tomado a sério como questão de reflexão. Isso é um ponto. Quer dizer, aí meu leitor seria o meu colega de departamento, o filósofo profissional, né? Com o rigor que isso implica, né? Porque ainda é uma reflexão filosófica. Do outro lado, eu tentei organizar filosoficamente aquelas razões que as pessoas já intuem que os animais importam, só que não está bem claro ainda para elas por quê, e não conseguem entender e explicar para elas mesmas e para os outros por que isso acontece, né? Então, a filosofia tem como tarefa, me parece, tarefa por excelência, a formatação intelectual de intuições morais. E o livro, então, nesse segundo objetivo, teve esse intuito, né? De organizar intuições morais de uma forma, logicamente, sistemática, né? Agora, ali nessa matéria que o nosso pessoal preparou para ilustrar aqui a entrevista, aparece ali uma senhora que diz, olha, bom, tem certos exageros no tratamento em relação aos animais. E há uma discussão na sociedade, mais ou menos assim. De um lado, as pessoas dizendo, bom, não podemos ficar maltratando os animais, mas maltratar é muito mais do que bater nos animais. Por exemplo, pensar em experiências científicas, por exemplo, temos ou não o direito de usar animais como cobaias? Ou, principalmente, numa questão muito mais importante, que é, temos ou não o direito de comer os animais? Para resumir, claro, o que eu tento fazer é tratar argumento por argumento, até chegar... o argumento que tu chamas de relativista, o conceitual, o ecológico, do sofrimento. Uma série de argumentos que tentam mostrar que nós temos o direito de fazer alguma coisa com os animais. Para chegar no final desse percurso argumentativo, muito bem, limpo todas essas barreiras para tomar o animal eticamente a sério. Sobra o quê? Sobra assim, o animal tem status moral. Se tem status moral, eu não posso fazer o que eu quiser com ele. Diferentemente de uma pedra, e diferente também, claro, de um ser humano. Mas status moral aqui se entende, é objeto de consideração ou da pergunta, é certo ou errado esse tipo de tratamento?
Pôr roupinhas é um tipo de tratamento, levar para churrasqueira é outro tipo de tratamento. Agora, é muito interessante a questão, e a tua argumentação é muito densa, fica sempre uma pulga atrás da orelha, que é a seguinte: o animal tem um status moral, mas esse status moral, embora tu combatas o argumento antropocêntrico, esse status moral, de toda maneira, não é uma concessão do homem ao animal. Não somos nós que vamos decidir se ele tem ou não tem status moral. Não seria... Não, tem que diferenciar aí dois tipos de... Tu se refere assim, a atribuição de status. Muito bem. Eu atribuo status ao quê? A um bebê. Certo? Sim. E significa o quê? Significa que isso aí é uma forma de antropocentrismo ou não? Se distingue, então, a minha atribuição do status a esse copo, eu posso achar que ele merece respeito, não posso quebrar porque eu tenho vontade. Eu posso me perguntar se o tratamento que eu dou a esse copo é correto ou não. Uhum. Ao mesmo tempo, isso não significa que o fato de eu ter essa atribuição não significa que eu seja a referência ética do valor do copo. Entendi. Agora, retomando, porque são essas as questões concretas. Se nós atribuímos status moral aos animais, digamos, ou enfim, se nós concluímos filosoficamente que os animais têm um status moral, isso, por exemplo, nos obriga a ser vegetarianos? Antes de responder a pergunta, a gente pode... Vamos armar como é que se dá essa defesa. Para quem não leu o livro... Perfeitamente. Né? Como é que se arma? Tu tem duas vias aqui, né? Tu tem uma via reativa, defensiva, que eu poderia chamar de uma filosofia destrutiva. Por quê? Porque a moralidade do senso comum, o pensamento moral do homem médio, é sim antropocêntrico, é humanista forte, no sentido de o homem está no topo da pirâmide e o resto vem bem abaixo, se é que vem na pirâmide. Muito bem. Tem que enfraquecer, tem que debilitar esse tipo de posição. Para depois ter um outro passo, que é o passo construtivo, que é o passo propositivo, afirmativo, dizer, olha, esse status, ele se dá dessa forma, ele é articulado filosoficamente dessa forma. Seria algo como mutatis mutandis de teoria dos direitos humanos. Né? Então, primeiro tu tem que combater a escravatura para depois dizer, aqui está a base de um estatuto ou uma declaração de direitos. Muito bem, é uma via de mão dupla, então, né? Destrutiva e construtiva. A primeira delas, que faz parte da primeira seção do livro, aquele primeiro capítulo longo, ele se dá, grosso modo, por acusação de consistência. Eu digo assim, ora, Jeremias, se tu souber que alguém está criando um gato numa gaiola desde que ele nasceu, há anos, as pessoas vão achar, tu e o senso comum vai achar que é uma valdeza. Isso cabe à delegacia e denunciar por maus tratos, tem uma lei federal para isso, vai dar notícia de jornal. Muito bem. Se eu disser para ti, sabe que uma porca é criada assim? Presa a vida inteira, desde que nasceu? Sabe que uma galinha é criada assim num aviário? Pronto, tu tem problema de inconsistência, que aí, por isso que é reativo, né? O ônus probante agora é teu, para mostrar por que uma situação é ok, a outra não é ok. Perfeitamente. Sendo os dois seres zoologicamente semelhantes. Muito bem. Essa primeira parte do processo filosófico que é de desconstrução, né? A segunda parte, tu tem que construir, então, uma defesa propriamente dita, né? Substantiva. Aqui tu pode trabalhar com com a seguinte noção. Bom, vamos pegar o porco de novo. O porco, como qualquer animal, tem a capacidade de se movimentar. Esse auto-movimento, né? O movimento é gerado por si mesmo, né? Como qualquer animal. Perfeitamente. Essa capacidade faz com que o porco tenha uma necessidade de movimentação. Um criador do porco sabe disso, tanto é que dá antibiótico, se ele for prender a vida inteira. A galinha recebe antibiótico na ração. Porque senão vai adoecer e eventualmente vai morrer, né? Se estiver a vida inteira presa. Dessa necessidade, dá para entender que há uma vulnerabilidade do porco em relação a ser contido, né? Significa o quê? Se eu for qualquer ação minha que afetar a capacidade dele se mover livremente, demanda um escrutínio ético, demanda uma justificação ética da minha parte que for contê-lo. Então, tu tem capacidade, necessidade e vulnerabilidade do porco em relação a ser preso. Certo. Uma pedra não tem. Eu não posso... É absurdo dizer, eu vou prender uma pedra. Devo ou não devo prender uma pedra? Porque a pedra não se move. Muito bem. Ela é vulnerável. Sendo um porco vulnerável a ser contido, a ter a sua liberdade restrita, eu tenho agora um conflito. Eu que
quero prender o porco, por qualquer razão, e o porco que não quer ser contido. Como é que sabe que não? Porque quando abre a porta da baia, ele tenta sair. Um conflito de interesses. O interesse meu de prendê-lo, porque eu quero comê-lo na minha janta, no final do ano, e o porco de não morrer. Ou o meu direito forte de escolher o que eu vou comer na janta, e o direito à vida, à liberdade, ao movimento do porco. Ou um respeito pela vida do porco e o respeito pela minha opção dietética. Aí, então, respondendo à pergunta do vegetarianismo, tu tem outras questões que envolvem animais. Tu tem um balanço em conflito de interesses, ou um cenário de dilema ético, que é as duas partes envolvidas. Eu, que detenho um porco, e o porco que está no meu pátio. Agora, eu sou obrigado a te fazer as perguntas que, de alguma forma, tu refutas no teu livro, que tu até dizes, de alguma maneira, que elas são falácias. Por exemplo, se eu defendo que os animais têm um estatuto moral, ético, e que, se eu bem compreendi, ou pelo menos foi a conclusão que eu tirei, nesse sentido eu não tenho direito de comê-los, como eu não tenho direito de comer os homens, eu sou obrigado a te perguntar, tu és vegetariano? Sim, eu sou. E isso é uma conclusão, isso é uma consequência da tua posição em relação ao estatuto que nós devemos atribuir aos animais? Eu comia carne, eu me tornei vegetariano ao longo da pesquisa de mestrado. Para te responder a pergunta. Sim, não, é exatamente isso que eu... Não. Agora, de toda maneira, eu volto ao ponto que eu acho que é o ponto mais, digamos assim, crucial. Eu percebo plenamente a importância da defesa dos animais, mas o único ponto que eu acho realmente assim mais complicado é esse. A defesa dos animais só pode ser feita pelos homens. Eu acho que o argumento em relação ao antropocentrismo, vamos fazer uma crítica do antropocentrismo, mas só nós, homens, podemos fazê-la. Não é de alguma forma uma invalidação da própria crítica, na medida em que só quem pode decidir em favor dos animais são os homens. É uma concessão nossa. Isso não afeta a legitimidade da causa. Eu posso defender um bebê? Mas então por que fazer a crítica? O bebê não se defende, mas há direitos do bebê em relação a... Não concordo, mas então por que fazer a crítica do antropocentrismo se a defesa também é antropocêntrica? Só nós homens podemos salvar os animais de qualquer coisa. Só nós podemos decidir, vamos comê-los ou não vamos. Isso aumenta a nossa responsabilidade, não destrói a pretensão de defesa. Não, isso eu também concordo, mas é de toda maneira uma visão antropocêntrica. Antropocêntrico no sentido epistêmico, não moral. De novo, há uma sobreposição das duas posições. O fato de eu atribuir... Perfeitamente. Atribuir status a esse copo não significa se eu não estiver aqui, o copo deixa de ter valor. A gente descobre o valor do animal, a gente não fornece valor para ele. Tu fazes algumas acusações bastante duras, principalmente ao final do teu livro. Em determinado momento, tu chegas a falar em uma questão de culpa. Estou tentando localizar aqui. Tu dizes assim... O resultado da reflexão aqui empreendida é duplo. Em primeiro lugar, ele é, a meu ver, eticamente pesado, pelas razões que espero que tenham ficado claras para o leitor. Se após todos esse percurso você vier a concluir que, de fato, estamos tratando os animais de um modo antiético, você subitamente constatará um inferno à sua volta. Se os animais têm status moral, cometemos cotidianamente um mal de proporções inimagináveis. Em outras palavras, se os argumentos estiverem corretos, a maioria de nós está comprometida com essa imoralidade, em permanente culpa moral. É uma acusação grave. A humanidade está agindo antieticamente em relação aos animais e está acumulando uma culpa histórica, uma responsabilidade pela qual ela deve ser, enfim, ela deve, se não ser punida, pelo menos assumir a sua responsabilidade. Essa é a mesma conclusão, parece forte, mas é a mesma conclusão que um cidadão do século XVIII teria em relação à escravatura e o Holocausto Negro. Sim, foi construído em cima da escravidão negra e isso geraria, sim, um sentimento de culpa forte. Não, a tese não é tão distante da questão da escravatura negra, porque é uma forma de escravatura, exploração em relação ao animal. A sociedade mesmo que a gente ache que considerar um homem negro e um animal é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa no sentido da opressão, mas não do objeto explorado. Nós estamos oprimindo seres